foi fantástica para eu fazer aqui este cartaz sobre esta conversa. Então, primeiro quero dizer olá a todos. Espero que... na verdade, eu quero começar a gravar. É isso que eu quero. Deixa-me começar a gravar para mim também. Pedi ao anfitrião que me deixasse gravar também, por favor. Espera aí. Ok, obrigado. Pronto, então tivemos uma horinha para descansar mais um bocadinho. Espero que tenham comido um bom lanche da manhã para se prepararem para esta conversa muito intensa. Temos aqui um bom grupo. Temos a Margarida Silvestre, que está a fazer uma pesquisa sobre a prostituição no Porto. Marta Regadas, uma pesquisa sobre habitar a rua, estruturas efêmeras e pessoas na condição sem abrigo. A Margarida Avelar, que está a estudar o espaço público e a fazer um paralelismo, penso eu, entre Portugal e América Latina. A Natália Chloe, que eu pedi-lhes que estivessem cá quase como representação do coletivo feminista, e também fizeram trabalhos de pesquisa relacionados com o tema, com o coletivo, ou seja, teoria e prática feminista. No caso, a Natália foi penso eu, pelo menos a Natália, comecei a ler a toda desse. É muito interessante a forma como exploras essa teoria, essa história das vagas feministas, depois também avanças para práticas feministas, também da Chloe, que eu não consegui encontrar no Cigarra, não está lá, mas sobre as estruturas de lavadores. Não sei se já está, Chloe, mas não consegui encontrar. Ainda não está, não. Ela tenho de entregar. Pronto, não há pressa, mas são realmente temas que me interessam e a vossa pesquisa interessa-me também para eu perceber como é que posso melhor formular a minha própria pesquisa. Eu gostei muito de ouvir a conversa de segunda-feira, penso, onde se debateu muito sobre a questão de se habitar a rua, debateu-se muito sobre temas como a prostituição e o que é que cada uma de vós achava sobre como é que se poderia definir prostituição, como é que eram essas vivências dessas mulheres na cidade. Eu gostava, por acaso, para esta conversa passássemos dessa discussão, que é um bocadinho mais pessoal, sobre estes temas que são temas muito sensíveis sempre e complexos, para a questão da cidade e das formas urbanas e das formas da cidade. Ou seja, passar dessa conversa, em que, por exemplo, no caso da Margarida Silvestre, discutiu-se muito o que era a prostituição, como é que era a vida dessas pessoas e como é que se viam nesse contexto ou nesse trabalho, para as formas urbanas que acolhem esse tipo de contextos, que acolhem essas atividades, ou ocupações, ou apropriações. Também no caso da Marta, por exemplo, no que toca a essas paisagens da pobreza, ou no que toca a essas estruturas efêmeras de pessoas sem abrigo, quais é que são as formas urbanas deste projeto de urbanismo neoliberal, onde do nada surge essa possibilidade de ocupação que surge de uma vivência que vem dos resíduos ou vem da parte escura, invisível desse projeto neoliberal. Também eu percebo que muitas vezes, no que toca a estas questões de se pedir uma conversa sobre as formas ou sobre estas estruturas, por exemplo, as estruturas de pessoas na condição de sem abrigo, pessoas sem abrigo na cidade, ou quais é que são, se eu perguntasse à Margarida, quais é que são os espaços onde acontece a prostituição na cidade? Eu sei que pode ocorrer, ou pode parecer que é um bocado uma questão de uma fetichização. Ou seja, isto também é uma crítica que acontece muito em projetos que se voltam para a pobreza ou para comunidades mais pobres, que se, por exemplo, estou-me a lembrar do caso Aravena, uma das críticas que eu já li era que o desenho do projeto dele, que era um desenho incompleto e que dava a possibilidade para aquelas famílias pobres depois poderem completar e apropriar-se do espaço e acabar a obra, que na verdade era assim uma forma de projeto e uma forma de pensar assim um bocadinho
um bocadinho complicada, uma coisa em que se pega na pobreza e se diz que o projeto está inacabado para que as famílias pobres possam acabar aquele projeto, como conseguirem, como quiserem, mas ao mesmo tempo questiona-se se essa é a melhor forma de projeto possível. Também achei muito interessante outra conversa, por exemplo, quando a Margarida Silvestre levantou alguma reticência em relação ao seu mapeamento das questões da prostituição. Achei bastante interessante, porque achava que era uma questão muito sensível e também estava preocupada com o caso de não querer fazer uma denúncia. Percebo completamente. Achei muito engraçado também a forma como levantaste a questão de poderes mapear através de outras formas. E também acho muito interessante, pelo menos trazer-se para esta conversa, essa questão das formas urbanas, ou desses espaços ou elementos urbanos que acolhem essas atividades que estás a estudar, não é? Já se levantou nestas conversas vadias os momentos de esquina, ou que zonas da cidade, mas também fica ao teu critério o que é que queres partilhar, o que é que achas que é relevante, o que não é. Mas também em relação ao coletivo feminista, já falei um bocadinho com a Natália, já falei um bocadinho com a Chloe sobre a forma como a teoria, obras e prática feministas me podem ajudar na minha pesquisa. Também no que toca ao momento da minha pesquisa em que vou querer tentar lançar princípios estratégicos, nada de concreto, eu não vou querer, não me vou querer confinar aqui num projeto concreto de desenho para um espaço urbano que eu acho que consegue realizar por completo e absoluto espaços de inclusão total, feminista. Não me vejo capaz disso, por enquanto, mas vejo-me capaz de lançar princípios estratégicos e de estabelecer, pelo menos, uma base firme de entendimento e de possibilidades de desenho para essa questão de inclusão da mulher e do percurso noturno e do espaço seguro. E em relação à Margarida Avelar, também já falámos bastante em várias conversas sobre esta questão do espaço público, o paralelismo entre a América Latina e a Europa, a questão do ser-se mulher ou ser-se portuguesa ou ser-se chilena, o que é sempre, como eu escrevi aqui, um ser político, esta questão do corpo no espaço público e da revolução, e, a princípio de tudo, esses espaços, principalmente esses espaços de disruptura, e eu pus aqui o entre parênteses, porque o que eu queria mesmo aqui deixar claro é esta minha vontade de discutirmos não só uma ruptura física no desenho para possibilidades, ou a ruptura física do desenho que permite certo tipo de ocupações e vivências que achamos que são questões que não têm muita visibilidade, mas que estão lá e sempre estão lá, sempre estiveram lá, e por vezes à noite é levantar esse véu que revela uma segunda cidade, uma cidade que sempre esteve lá e que por vezes revela a verdadeira natureza da experiência urbana e da paisagem urbana, mas também espaços de disruptura, ou seja, aqui num entendimento humano, a questão da apropriação, ou seja, espaços de ruptura a nível do desenho e espaços de disruptura a nível da apropriação de atividades ou de vivências mais dissidentes. E pronto, acho que me fico por aqui. Decidi lançar aqui este montão de pensamentos como ponto de partida para depois poderem falar um bocadinho sobre o que quiserem. Também estão à vontade para trazer todo tipo de referências ou de pensamentos que acharem mais pertinentes. Não há uma ordem. Eu outra vez disse que achava melhor que fosse por ordem alfabética. Não, desta vez acho que cada um podem falar como quiserem, sobre o que quiserem, mas ficam aqui esta constelação de ideias para podermos dar aqui o pontapé de partida. Ok? Também sei que algumas de vós trouxeram algumas referências interessantes para podermos falar. E é isso. Portanto, passo a palavra a quem... Eu pedia-te que não tirasses esta imagem para já. Okay, e ia fazer uma nota pessoal. É assim, eu vou chamar a isto espaços de disruptura, porque acho que é o tema, não é?
E depois tu tens aqui a noite e a cidade, eu diria a cidade de ideologia, a cidade de desejo e a cidade de expressão. Pronto. Portanto, a pergunta que eu fiz inicial, que era como é que isto se chamava, acho que sim. Depois, acho que concordo contigo que deveríamos tentar voltar a esta conversa de hoje, indo para além daquilo que são as experiências pessoais. Portanto, tentando centrar a discussão em matéria mais objetiva e não tão subjetiva. Acho que isto poderia ajudar a todos, especialmente a quem está, no teu caso, portanto, digamos, a dinamizar esta conversa. Mas acho que teríamos todos a ganhar, porque assim, a conversa de segunda-feira foi muito boa, e foi muito boa porque foi muito subjetiva. Houve uma carga emocional muito grande na conversa. Eu acho que agora poderíamos tentar fazer o contrário, que era sermos objetivos e pragmáticos a falar destes temas. Sim, Olá, sim. posso começar? Claro. E só uma Eu, se calhar, desculpem, e só uma coisa. E tentarmos não centrar única e exclusivamente numa das perspectivas e termos a capacidade de sair da nossa bolha pessoal em termos de investigação. Se calhar até atrevermos a falar de outros temas para além daquilo que cada um está interessado diretamente. Não é? Pronto. Ok. Eu vou deixar de partilhar agora para poder ver as caras de todos facilmente, está bem? Força, Margarida. Olá, bom dia. Então, amigos e amigas, eu gostava primeiro de dizer que acho que estamos aqui bastante conectados nessa intenção de fugir a uma espécie de inquietação político-social, né? Que acho que dominou a conversa da outra, a última conversa, né? Só deixar uma coisinha que eu, enquanto pessoa, indivídua, não acredito, sinto-me desconfortável quando temos aqui só meninas quase, e vocês nos estão a dizer olá a todos, bom dia. Pronto, só deixar um parênteses. Desculpem, tinha que ser. Bem. Então. Estamos a caminhar para o futuro. E no futuro, os homens, nós estamos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, os homens serão 20% da sociedade. Portanto, estamos bem. Ok, se quiseres entrar por aí, tudo bem. O nosso cromossoma está em extinção. Portanto, é uma questão de 200 anos. Então, pronto, acho que foi muito, muito incrível a tua apresentação, Nuno, a tua introdução. Estou super entusiasmada com esta conversa, até porque a noite é realmente quase um estado da cidade que torna as invisibilidades mais presentes e mais vívidas, né? Eu gostava de começar também a falar sobre um pouco o que é os limites da cidade e quais são esses limites na noite. Se são os mesmos, se são experienciados da mesma forma. E acho que a resposta é muito óbvia, né? Que a cidade à noite e a cidade durante o dia nunca é a mesma coisa. E é muito interessante ao longo da história da história e do pensar o urbanismo, pensar a urbanização em si, nós vamos percebendo que as cidades foram
criando, criando em redes muito diferentes, principalmente ali a partir do momento da cidade industrial, em que foram cada vez mais demarcadas que espaços é que eram definidos para que ações. E a noite sempre foi o momento de descanso, o momento do silêncio na cidade, o momento em que quem usa a cidade é muitas vezes, ou era quase sempre visto como, como digo, o outro lado do bem, eu não sei, é o escuro, a obscuridão, as coisas más, a profanidade. E ainda hoje conseguimos ver isso. E, por exemplo, com o tema da Marta, já na segunda-feira falávamos das questões do Estado Novo, do controlo que havia na noite, de criminalizar quase o ser sem abrigo. E o mesmo acontecia e acontece relativamente às mulheres que usam o espaço público para fins de trabalho, né? Ou não só, mesmo que fosse uma mulher a passear na rua durante a noite, era logo considerada uma prostituta. Isso realmente fascina, né? Como é que se vão criando estas imagens que ligam o pecado quase, a vida noturna, a esse lado profano da vida. E há muitos autores que descrevem a noite quase como o encontro do eu, né? Onde não temos essa obrigação de responder a códigos de vida social, de vida urbana, e que à noite realmente explotaram imensas coisas. Por exemplo, quando começa a haver a vida noturna, a vida cultural que se transgride na noite, em que nem toda a gente tinha acesso a ela, e as pessoas que tinham acesso a ela eram pessoas de uma classe muito específica, que começam a estar realmente perto destas pessoas que já habitavam a noite, que são os sem-abrigo, as prostitutas, os imigrantes que acabam por chegar a uma cidade e não encontram os trabalhos, não encontram formas de rendimento e acabam por ser sem teto, os pecadores que dentro de uma sociedade assim, não se enquadram e são postos de parte, né? E isto faz muito lembrar a imagem do Fanor, né? do boêmio noturno, do encontro de uma sociedade capitalista, reprodutiva, materialista, num lugar que não costumava ser habitado. E então eu acho muito interessante como é que esta construção de uma quase de um caminhar na cidade noturna tem vindo a mudar. O aparecimento da luz é super importante para isto, da luz artificial, digo. Antes acredito que seria a lua, e quando é que é a lua nova? O que é que acontece? Mas esses lugares, eu também ouvi assim de repente, muito brevemente, uma conversa que vocês tiveram também acerca do teu tema, que não me lembro agora do nome. Uma participante disse, não sei agora o nome, desculpem, mas estava a falar sobre a experiência dela de seguir os focos de luz pela cidade à noite, que era basicamente o caminho, de romantizarmos esta ideia. Antes de existir isto, o que nos guiava provavelmente era a luz da lua, a luz das estrelas, e há quase um relembrar de um ritual de comunicar com forças, com
não sei muito bem explicar, também já não quero muito entrar neste lado. Mas, em relação às formas que nos pedias, eu acho que desde muito cedo, eu lembro-me do momento no primeiro ano, quando eu senti que as pessoas da minha turma me reconheceram como colega, que o meu professor falava sobre os cantos de mijo, que quando nós criamos espaço urbano, espaço público, temos de ter sempre em conta os cantos de mijo, né? Que cheiram mal e vão para lá as pessoas que ninguém quer que habitem a cidade. E eu dizia-lhe que eu gostava desses lugares, que também acho interessante porque é que eles estão ali, também têm uma utilidade diferente. Por exemplo, agora pegar na tese do Júlio, esses lugares provavelmente eram pontos de encontro para comunidades LGBT que não podiam simplesmente encontrar-se num jardim da cidade. E então eu tenho muito essa loucura de contrariar os códigos que me são permitidos durante o dia. E a noite é isso, é uma criatividade de reinventar um ser, uma pessoa que sou, ou seja, sobre nenhum olhar de controle, sobre pronto, uma certa liberação do estado da alma. Enquanto ao meu tema e à forma como é que porque essa inquietação já surge há algum tempo, se eu faço um mapa, realmente mapa, em que não é um mapa normal de estradas, ruas, edifícios, aqui, existe, não existe. A primeira ideia que eu tive, quando me veio essa inquietação de eu não posso denunciar, ou eu não quero, não é que eu não posso, mas eu não quero estar nesse papel, foi apresentar uma folha em preto, um quadro preto, porque realmente eu acredito que a prostituição possa estar em toda a cidade, ao ponto de tu não conseguires definir quais são esses lugares. E agora, a pensar melhor, acho que pode ser um bocado ousado essa ideia, e apercebi-me que o que provavelmente eu vou fazer, também porque eu tenho uma relação muito forte com a expressão do corpo, e eu queria mesmo que esse mapa pudesse ser quase uma instalação, como uma referência dos movimentos ativos na cidade com o meu próprio corpo, também por um processo de socialização que todos temos e todas temos. E então eu lembrei-me de fazer uma espécie de gravação, como se diz, sei lá, gravação caseira, né? De fazer uma caminhada na noite e narrar aquilo que vou encontrando. E a partir daí transformar essa narração numa performance ou uma instalação num espaço concreto, em que acabam por aparecer vários desenhos que eu fiz dos lugares onde identifiquei importantes para esta pesquisa, e criar uma espécie de mapa de desenhos que não se sabe muito bem o que é, onde é, mas ao longo dessa narrativa que nós vamos escutar, acabamos por conseguir visualizar de alguma forma esse lugar. E pronto, isso é um bocado para te responder à pergunta de como é que pode formalizar-se esse meu mapeamento. E pronto, não sei, acho que era isso que eu tinha para partilhar. Se depois surgir alguma coisa, vamos conversando. Obrigada. Olha, só queria mesmo dar aqui uma intervenção muito pequenininha. Força. Porque acho que realmente a questão do quadro preto seria
não só uma explosão fantástica, é sem dúvida muito ousado, mas esta tua estratégia de, ou pelo menos estás a investir tempo ao pensares como é que tu queres comunicar isso, é uma questão muito bonita e muito importante. E acho que sim, acho que tem tudo para dar certo. Essa questão do percurso gravado pela cidade, encontrando certas paisagens, certas situações e pessoas e coisas muito contrastantes. E depois fazeres alguma coisa com isso. Quer dizer, o próprio... Eu penso que era isso que estavas a dizer. O mapeamento pode mesmo surgir dessa forma, não é? Essa instalação é um mapeamento, é uma forma de conceptualizar ou de mostrar o território e as várias perspectivas. Sim, e tudo o que disseste no início também, que tem tudo a ver com a pesquisa que eu estou a fazer sobre a questão do espaço urbano e do escuro. Achei muita piada teres dito quando falaste da lua e da relação com o escuro e com a relação que pode ser rima, até porque eu no outro dia estava a falar com a Natália sobre, eu como também para a minha tese quero fazer percursos pela cidade e quero fazer, e o professor tinha falado de um percurso, o percurso solar e o percurso lunar, e a Natália que disse que riu-se, coitam piadas e que parecia que era bruxaria. E eu também me ri, porque realmente parece, mas a verdade é que na verdade a minha pesquisa começa exatamente por aí, começa exatamente com a relação do ser humano com o escuro e a relação da cidade com o escuro e a questão da iluminação e da domesticação da luz e dessa vaga iluminação artificial da cidade mudou imenso a relação da pessoa com o escuro da cidade, e a verdade é que antes disso, em tempos medievais, por exemplo, a relação com o escuro era uma relação que era completamente espiritual, quer dizer, era um medo, porque o escuro estava relacionado com o diabo, com trevas e com monstros e demónios, e o lado iluminado era o lado de Deus. E havia essa expressão e esse sentimento religioso, espiritual, muito vincado em relação ao que era o escuro e o que é que se podia fazer no escuro e como é que se podia viver o escuro. Portanto, achei mesmo muito interessante. E sem dúvida que agora depois também poderás, como disseste, intervir mais agora. Sim, mas não falo mais. Eu escrevi, eu também, foi o que me salvou, foi esta horinha de atraso, na verdade. Na verdade empatou-me uns planos que eu tinha a seguir, mas pronto. O que é que acontece? Eu estava a escrever sobre a noite e apercebi-me que a noite é feminino e o dia é masculino. E a noite é negativo, né? E o dia é a luz, é o bem. E a noite é o diabo, é o demónio, é o pecado. Muito interessante, só assim. E essa herança não é uma coisa que desaparece, chega-nos até os dias de hoje, não é? Chega-nos. E acredito mesmo que essa herança não seja ocasional. Também há uns dias falava aqui em casa sobre sobre como é que nós aqui em Portugal ou em português começamos a usar segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, enquanto era lunas, Marte, sei lá, Lua, Marte, Mercúrio, e deixamos de usar num sentido de tentar afastar essas ideologias pagãs para fora da nossa cultura, né? E era o trabalho que importava, então era a segunda-feira, a terça-feira. Então acredito mesmo que essas linguagens que nós vamos ter e essa definição do masculino e do feminino também seja alguma coisa, não seja só um delírio aqui. Não é. Não, ou seja, é uma interpretação e eu percebo de onde vens, mas sem dúvida que as duas dimensões têm imensa... E antes de me calar, muito rápido, só para expressar isto, muito rápido, quer dizer, isto mesmo a um nível muito simples e é tão visível. Há uma experiência super interessante nos anos 60, numa faculdade norte-americana, e é uma experiência muito simples em que se pega num grupo de pessoas que não se conhecem e há um grupo que vai para uma sala almofadada, sem vãos, e um grupo vai para uma sala dessas iluminada e outro grupo vai para uma sala dessas totalmente às escuras, durante 1 hora. E é mesmo interessante como as pessoas que vão para a sala iluminada, como se conseguem ver e como é tudo tão visível e claro, comunicam menos, interagem menos e só querem que a hora passe. O grupo de pessoas que está na sala escura está numa escuridão completa, não se conseguem ver e é fascinante o quanto falam, o quanto, como para tocar nas coisas, se tocam, há duas pessoas que se beijam
e é uma experiência completamente diferente. Aqui nesta experiência é super, super simples e vê-se com uma reação humana ao escuro e ao iluminado é completamente diferente. Pronto, só deixo aqui essa... Incrível, e passo a amigo. palavra, Depois tens que aqui. dizer como é que se encontra essa experiência. Eu mando Ok, depois. boa, Também. obrigada. Posso falar a seguir? Sim, Claro. tudo bem. Eu achei engraçado estarem a falar do. Não sei, tipo, à noite em relação à bruxa, tipo, às coisas de bruxaria, das bruxas e blá blá. Porque é uma das, tipo, na minha tese, que é sobre habitar a água e pronto, os lavadouros e as lavadeiras, eu estudo muito esta passagem do sagrado para o cívico, tipo a passagem do rural para a cidade, a passagem das crenças populares para a racionalidade da cidade industrial. E eu tenho uma lenda, tipo, que são as lavadeiras da noite, que é uma lenda da George Sand, e eu, tipo, usei na minha tese para... Porque eu falo da relação das mulheres com a água na minha introdução, tipo, não elaborei muito, só citei algumas referências, depois posso passar, mas é só esta referência fala que as lavadeiras da noite eram mulheres que tinham abortado na vida, ou tipo, faziam abortos, ou lavavam, por exemplo, lavavam à noite. E então foram punidas tipo, foram punidas e são eternas pecadoras e elas têm de ficar na terra a lavar os lençóis das crianças mortas, ou tipo, uma lenda assim. E é muito associado, tipo, a noite era muito associada a estas coisas de bruxaria e blá blá. E no início da minha tese tenho um poema que fala que as bruxas, tipo, as bruxas, tipo, witches, eram as mulheres. Tipo, tipo, era uma maneira tipo, durante a Inquisição e blá blá, tipo, na França, quando queimaram bruxas, queimaram mulheres porque uh, por muitos motivos que agora já não fazem sentido, então tipo, nós podíamos, tipo, todas as meninas que estão aqui já podiam estar queimadas, sei lá, tipo, naquela altura, e acho muito interessante falar disso porque a, a, na minha tese a lavadeira comum ou a lavadeira que faz as coisas tipo dela no dia é diferenciada pelas lendas populares da lavadeira da noite, que é uma tipo que é um espírito do demónio, enfim. É muito esta diabolização das mulheres via estes processos de à noite, as bruxas, etc. E pronto, tipo, e são lendas rurais que ainda permanecem, tipo, ainda não, mas tipo, permaneceram muito tempo, tipo, o processo por exemplo, a criação dos espaços dos lavadouros era uma tentativa de racionalização de práticas das mulheres, no sentido de vocês não podem lavar, vocês têm de lavar durante X dias, não podem lavar à noite, não podem lavar blá blá, não podem fazer isso, têm de lavar deste jeito e não deste jeito. Depois tem a associação da água com os tipo processo, não sei, mas tipo com os rituais e a purificação e tipo, muitas coisas. Mas enfim, eu só pensei nisso sobre a noite porque realmente foi uma das coisas que eu achei para começar a minha tese foi super importante, a minha dissertação. E depois quando, não sei, mas quando eu comecei a ver os lavadouros através da noite.
durante as aulas de PTRI e foi muito importante para mim perceber estes espaços, porque é isso, tipo, quando começa a noite. Porque, por exemplo, na Europa é diferente, por exemplo, da América Latina. Aqui é sempre mais ou menos a mesma hora que a noite chega e é muito abrupto, é tipo à noite. Eu sinto que, por exemplo, em Portugal, dependendo do inverno ou do verão, ou na Europa em geral, tem uma entrada na noite e é uma coisa mais assim, progressiva. Isto eu também acho interessante porque eu conheci os espaços dos lavadores nesta entrada à noite, durante as aulas PTRI, sentindo à noite chegar, uma coisa assim, tipo o frio, a umidade, lugares sem luz e coisas assim. E a coisa interessante também é que, pronto, tipo, eu vou mais focar nas formas urbanas, porque acho que é interessante falar disso. Falar de como estes espaços na cidade do Porto são ruínas do período industrial, tipo, são marcos de uma prática antiga, de uma prática social, mas deixaram uma marca urbana e uma formação de núcleos urbanos. E é tipo um marco também da cidade das aldeias, que o Mário sempre fala, o Mário Mesquita, e é sempre importante perceber estes espaços como, não sei, mas como marcas de um passado industrial, para incorporar eles na arqueologia industrial e também para perceber eles como ruínas de uma época que já não é e tipo e agora são espaços mesmo abandonados, são espaços que trazem a cidade de uma certa forma, não sei, mas trazem uma o ambiente meio assim. À noite é muito engraçado ver a diferença, porque eu já fui de dia e já fui de noite. No lavador é totalmente diferente. Tipo, de dia pronto, é o que é. É um tanque com água e tem uma poética e enfim, mas tipo, à noite é muito engraçado ver esta diferença. E, por exemplo, tipo, num dos lavadores, falamos com uma mulher que estava lá a estender roupas, que é o lavador Noeda em Campanhã, e a mulher falava, tipo, porque eu vou só estender roupa aqui, já não lavo, mas tem pessoas que lavam, mas já são pessoas idosas e elas estão todas a desaparecer, mas ao mesmo tempo ela falava, mas à noite tem os jovens que vêm aqui fazer festas e enfim, tipo, tem esta dicotomia aqui dentro destes espaços, que são espaços meio intermediários porque são super comunitários, então não são bem públicos porque as pessoas se sentem não, tipo, não sei, mas eu quando fui lá, fui ver, fui estudar, eu não me sentia assim no meu lugar, tipo, não me sentia assim. Eu me sentia mais, eu estou na casa de alguém, ou eu estou no bairro de alguém, eu não devia estar aqui, por exemplo. E mesmo estando abandonados, tem esta conotação de espaços meio comunitários e também, como eu falei na conversa da segunda, mas posso falar aqui também, é que são espaços ocupados por sem-abrigos por ter água. Então é meio tipo, no dia tem colchões, está tudo arrumado, porque os sem-abrigos estão vivendo a cidade tipo, no dia para ir pedir dinheiro, ou tipo, se a pessoa, não sei, mas tipo, tem várias possibilidades, porque tem pessoas que ainda trabalham e são sem-abrigos também, então tem muitos perfis de pessoas, e eu quando fui lá ver, eu não. Tipo, eu só vi uma pessoa sem abrigo, mas de resto eu vi as coisas das pessoas arrumadas. Então era meio o marco de, isto tem uma ocupação à noite, mas de dia a pessoa não está. E não sei onde é que está e não sei quem é, mas tipo, eu sei que tem uma pessoa porque ela deixou
E eu acho também que estes espaços à noite se transformam em lugares de estadia para, sei lá, eu vi, tipo, num dos lavadores tinha seringas de droga, tipo, são espaços meio... Porque como eles, tipo, eram escondidos para proteger do vento, eram mesmo abrigos básicos, tipo, do que entendemos como a definição do abrigo é a arquitetura, tipo, proteger do vento, da chuva e pronto, tipo, é só isso. Então agora servem mesmo para práticas marginalizadas e eu uso muito a definição de ruínas urbanas porque eles, tipo, é porque a Rebecca Solnit, quando ela fala na história do caminhar, é um livro super, é um livro importante neste sentido, mas ela fala de ruínas urbanas, ela explica que uma ruína urbana é uma coisa que saiu da lógica do mercado capitalista e neoliberal. Então, as formas urbanas criadas pelos lavadores numa época faziam parte da lógica capitalista da cidade, porque tipo com a relação com a indústria têxtil, enfim. E depois tipo se transformaram em ruínas urbanas porque saíram desta lógica, então agora não são bem não lugares, porque são lugares na mesma, mas são tipo espaços outros e criam mesmo ruptura com o resto. Isso é uma sensação que eu sempre tive quando fui visitar. Eu fui visitar vários. É que são, os espaços estão aqui, mas parece que não estão na cidade. Tipo, não estão incluídos, mas ao mesmo tempo têm qualidades espaciais super interessantes nesse sentido. Aí agora me lembrei, em relação à indústria têxtil, quando no ano passado estudámos Rivadavia e toda esta indústria o que implicava, à noite é também um momento de trabalho. Tipo, durante a cidade das indústrias e das grandes fábricas, tipo, as pessoas não dormem. Tipo, é como sei lá, como no campo os agricultores e tipo, as pessoas camponesas, tipo, à noite era já o começo do trabalho. Tipo, as pessoas não dormiam 8 horas, dormiam super pouco e trabalhavam muito. Então era tipo, nas fábricas tinham turnos de dia, turnos de noite. As mulheres trabalhavam nas fábricas, depois voltavam para casa e trabalhavam em casa. Então tinha poucos momentos de descanso. Esta ideia da noite como momento do descanso é também uma coisa muito recente, assim, tipo, na Idade Média também não era muito bem assim. As pessoas não dormiam deitadas porque achavam que pronto, era a posição do morto, então dormiam sentados. Enfim, pronto, tem muitas coisas assim que mostram que a noite como a conhecemos hoje é muito uma coisa super recente, porque depois a noite da luz artificial é a noite que o espaço se torna praticável, tipo, em que antes não era, não sei. E depois queria só falar do muito rápido. Sempre da Rebecca Solnit, aquele texto que eu citei, mas encontrei as minhas notas de novo. Uh, o título do texto é Caminhadas depois da meia-noite, Mulheres, Sexo e Espaço Público. Ela explica que tem esta territorialização dos sexos na cidade, em que tipo as mulheres foram progressivamente mandadas para casa, então tipo, a rua nunca foi acolhedora, mas à noite é pior, tipo, enfim, e nesta altura também ela explica que qualquer mulher que estava na rua, que seja tipo uma mulher que ia trabalhar cedo ou não, tipo as vendedoras e coisas assim, podia ser prendida por suspeita de ser prostituta. Então é muito aquela cena de não importa o que a mulher está a fazer, ela não pode estar aqui. Tem muito esta diferença, tipo, as mulheres burguesas
ficavam em casa, blá blá, mas tipo as mulheres trabalhadoras das classes mais tipo camponesas e todo, e as pessoas das fábricas, sempre trabalhavam, sempre estavam na cidade, sempre iam para o mercado vender coisas, sempre se movimentaram, só que nunca era seguro, mas tipo não impedia a necessidade financeira, não impedia as pessoas, tipo as mulheres se movimentar na cidade nesse sentido. E uh, e pronto, ela fala da cena do costume do medo, de como este medo se espalhou pelas mulheres e como, tipo, esta cultura do medo também regulava as práticas do espaço. Tipo, também sempre falamos para as mulheres, não sai à noite, não faz isso, não faz isso, porque senão vai acontecer isso, isso, isso. Um, Um, e enfim, tipo, é nesse sentido também que pronto, mas enfim, por exemplo, tipo, os lavadores, as mulheres começavam a trabalhar às 6 da manhã. Então às 6 da manhã, tinha antes de 6 as pessoas lá. Então, tipo, ainda no inverno ainda é à noite, 6 da manhã. Então, tipo, tinha de um ponto A, que é a casa, a um ponto B, que é a extensão da casa para lavar roupas, as mulheres tipo, se movimentavam na cidade, mas tipo, não. Como dizer? Já era a percepção da noite, ainda não tinha todas as luzes que temos agora, então era uma. Eu acho que elas deviam sentir medo, ou tipo, deviam ir juntas, ou arranjavam soluções comunitárias para não se movimentar sozinhas na cidade. Mas, por exemplo, tipo, era muito, no Porto era muito dividido, tipo, os homens iam trabalhar para as fábricas, as mulheres iam para os lavadores e, tipo, tem arquivos que mostram que, tipo, nos balneários públicos tinha filas e filas e filas de homens a esperar para ir tomar banho de manhã antes de ir para a fábrica e blá blá, e que, tipo, os banheiros femininos das mulheres eram vazios, porque as mulheres estavam em outro lugar ao mesmo tempo neste momento. E eu penso, tipo, não sei, mas eu defino muito, acho que a noite é muito variável, porque eu acho que o escuro faz a noite também. Então, tipo, a partir do momento que está escuro, e se olharmos para as horas que está escuro e as horas que está, tipo, principalmente no inverno, as pessoas viviam muito no escuro, porque os dias eram super curtos, e enfim. E, e é isso, tipo, mas, e também, só para acabar, é que acho que, tipo, a dimensão da ruína é muito diferente também de dia e à noite. Eu sinto que eu consigo mais me criar narrativas e histórias sobre os lavadores quando eu fui visitar à noite do que quando fui visitar de dia. Era muito, era muito diferente, era muito assim. Dia não sei, parece que o dia mostra todos os defeitos do que é, tipo, um lugar abandonado. Mas depois à noite, como não dá para ver todo, tipo, está meio escuro, está meio assim, tem o cheiro das coisas que se sai mais por ser mais frio. As narrativas sobre o espaço urbano são mais, tipo, tem mais, não sei, eu tenho mais imaginação quando me refiro à noite e sobre, não sobre projetos, porque enfim, tipo, não é isso que estamos a falar, mas sobre tipo, a própria percepção do espaço e como o corpo se movimenta em relação a estas ruínas. E é isso. Eu fui um pouco longa, mas tudo bem. Nuno, posso só fazer uma pequena intervenção, não querendo tirar a palavra? Não, claro. Eu só quero que pelo menos, eu só queria que pelo menos cada um tivesse o seu momento de intervenção e depois não sei se há tempo para mais ou não, mas se todos tiverem um momento de intervenção eu fico feliz. Opa, se o pessoal não se importar de comer um bocadinho mais tarde, portanto, estamos bem.
Não, eu só queria pegar em várias coisas. Uma delas é nestas últimas palavras da Chloe e também para dar a entender de porque é que eu dou as aulas de PTRI a partir das 5h30, não é? Porque acho que é exatamente esse espaço de transição entre o dia e a noite que exacerba ainda mais a percepção e os sentidos ficam mais alerta e, como disse a Chloe, é completamente diferente visitar os espaços durante o dia ou de manhã ou ao final da tarde. Portanto, aí eu disse sempre que me pusessem o horário da disciplina ao fim da tarde, porque eu também tirava partido dessa transição. Portanto, eu acho que isso está claro para toda a gente. Depois queria partilhar com vocês, a propósito de algumas coisas que foram ditas, algumas referências. Vou partilhar a tela. Espera aí, vou partilhar a tela. Aqui embaixo, compartilhar, ok. Que é esta primeira, porque falaram de bruxas. E este livro, eu adquiri este livro aí há 2 meses atrás e achei muito interessante. É um livro de uma investigadora feminista chamada Silvia Frederici, que se chama Bruxas, Caça a Bruxas e Mulheres. E este livro, que foi lançado em 2020, portanto, desculpa, aliás, não foi lançado em 2020, a segunda edição é que é de 2020, é um livro que, isto está em catalão, portanto o livro está em catalão, portanto a questão do aumento da violência interpessoal, institucional contra as mulheres, incluindo uma espécie de nova caça às bruxas. Este aumento de violência tem vindo a coincidir com a expansão das relações sociais capitalistas. Nesta questão do trabalho, Frederici revisita alguns dos temas principais de Caliban e a bruxa, examina as causas profundas destes processos e descreve as consequências que têm nas mulheres afetadas e nas suas comunidades. A autora argumenta que, como já vem sucedendo, tanto como sucedeu com a caça às bruxas na Europa nos séculos XVI e século XVII, esta nova guerra contra as mulheres é um elemento estrutural das novas formas de acumulação capitalista. Estas formas baseiam-se na destruição dos meios de reprodução mais básicos das pessoas. Nestes alvores do capitalismo, o que se descobre por trás da violência atual contra as mulheres são os processos de fechamento, de despossessão das terras e de remodelação das atividades reprodutivas e da subjetividade das mulheres. Para além de uma investigação sobre as causas desta nova violência, o livro também é um grito feminista às armas, digamos assim. O trabalho de Frederici proporciona novas formas para compreender os métodos em que as mulheres resistem à vitimização e oferecem um poderoso recordatório, digamos assim, memória, para reconstruir a memória do passado, que é crucial nas lutas do presente. Portanto, isto são questões que já têm séculos. Portanto, e que, de certa maneira, esta ideia, isto veio a propósito das bruxas e da caça às bruxas, e há quem escreva sobre o assunto, e é um tema absolutamente atual. Depois o outro que eu gostava de controlar era este, que é um livro de um sociólogo americano, chamado Mike Davis, que se chama Controle Urbano, e que tem um subtítulo que é Para Além de Blade Runner. E então, muito rapidamente, princípios da década de 1990, Mike Davis contemplou nas suas políticas urbanas de Los Angeles ou Las Vegas, portanto daí a relação com o Blade Runner, uma manhã cuja violência estrutural superava as angústias etnocêntricas e xenófobas destiladas por Ridley Scott em Blade Runner. Os processos de crescimento económico e expansão urbana, junto com a gestão da conflitualidade social associada aos problemas endémicos das cidades dos Estados Unidos, racismo estrutural, desigualdade económica, violência social, desarticulação comunitária e uma esquelética estrutura dos serviços sociais, desenhavam um futuro de desastre e profunda desumanização. Hoje, no prisma deste livro, Controle Urbano, é uma lente de aumento sobre o nosso presente dentro de um contexto globalizador que já radicalizou as lógicas de segregação social e com elas as desigualdades de classe, raça e género. A cidade revanchista encontrou aqui
o seu relato perfeito na utopia da Smart City, intronizada pelos setores adeptos da indústria tecnológica da vigilância massiva, que sempre encontram nos pânicos sociais a sua melhor caldo de cultura. Enfrentamos a contextos urbanos entre o colapso, a degradação, a expulsão social massiva dos circuitos de consumo e do capital, a crise estrutural de saúde pública associada a uma degradação de meio ambiente e umas classes médias amedrontadas pelo final do mundo previsível. Um cenário onde se chamou, portanto, a ecologia do medo, portanto, é um outro subtítulo deste mesmo livro, adquire uma vigência renovada que obriga à construção de alternativas de cidade diretamente dependentes de ler criticamente um modelo urbano que produz fundamentalmente destruição social. Portanto, esta ideia do controle urbano que eu acho que durante a noite é ainda mais estimulada, portanto, e daí a referência ao Blade Runner. E como falamos de Blade Runner, eu não resisti e então vou-vos deixar só ficar aqui um minuto de um trailer do Blade Runner, só para darmos também uma nota de contexto. Los Ángeles, noviembre 2019. Hubo una fuga de las colonias del mundo exterior hace 2 semanas. 6 replicantes, 3 varones y 3 hembras asesinaron a 23 personas y asaltaron una lanzadera. Una patrulla aérea la divisó lejos de la costa. Ningún tripulante, ni rastro de ellos. Me llamo Rachel. Decker, ¿qué edad tengo? No lo sé. Fueron diseñados como copias de seres humanos en todos los sentidos, excepto en sus emociones. Pero los diseñadores creen que al cabo de unos años pueden desarrollar sus propias respuestas emocionales. Nos hemos asustado mutuamente, ¿verdad? Creo que sí. Por eso les dotaron con un dispositivo de seguridad. 4 años de vida. Morfología, longevidad, fecha de nacimiento. Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. Este test es para saber si soy una replicante o una lesbiana. E por último, deixar ficar aqui também um trailer de 46 segundos de um filme do João Canijo que se chama Noite Escura. Ponham os sentidos na vida, meus senhores, e deixem que o erotismo vos invada as almas. Tudo pode acontecer neste desvairado mundo da noite. Só é preciso deixar correr os fluidos da vida. E a vida da noite é vida com sentimento. A gaja é boa. A gaja não. É minha filha. O meu pai quer que eu vá para a Espanha com aquele russo. Então e eu? O meu pai está enrascado. Então os Schultz agora chamam-se empresários, pai. Esta noite joga-se o nosso futuro. Não é, Nelson? Parecem lobos à espera. Sónia! O bicho! Estou atrapalhado! Pronto, fica aqui só esta nota. Foram quatro referências que eu achei que era a altura de partilhar com vocês e passo a palavra. Peguem nisto como quiserem, mas eu achei que era interessante deixar ficar este ambiente. Há muita filmografia portuguesa sobre a noite, vale a pena. João Canijo tem feito um trabalho muito, muito relevante sobre isto. E para mim o filme Blade Runner e aquela banda sonora fantástica do João Geles é realmente, eu diria que é a síntese daquilo que pode ser a distopia urbana a partir da noite e uma cidade daqui a 30 ou 40 anos altamente tecnológica, e o livro também do Mike Davis, que eu acho que é bastante interessante, este Para Além do Blade Runner, o controle urbano,
porque efetivamente nós percebemos que é uma prática de urbanismo da noite, quando nós na última conversa falávamos que faltava muito a ideia de planeamento da noite e que normalmente quem planeava a cidade de dia, mas a cidade também se pensa de noite e há muita gente, especialmente na área da ficção, a pensar sobre a noite, e há muita gente também na área da sociologia que vale a pena recorrer, e da antropologia, porque tem muita coisa bastante bem escrita sobre o assunto e que são ótimas referências. Portanto, ficam aqui. Obrigado, professor, sem dúvida. Eu ainda tenho que comprar o DVD do João Canijo. Já tenho que ir a uma FNAC, não é? Acho que ainda se pode comprar DVDs, não é? 5 euros, eu sei. Eu já vi o que a Margarida me recomendou, ora eu estou a percorrer a lista das referências e estou-me a portar bem. Mas então passava a palavra agora quem quiser pegar. Eu se calhar queria apanhar aqui a boleia do professor Mesquita, porque fez-me lembrar alguns livros e muitos filmes e muitas distopias, e pegar um bocado nesta ideia da insegurança que vivemos, não é? Nas cidades, que se ativa à noite, nesta distopia urbana, não é? Pegando nas palavras do professor, mas também que se sente durante o dia. E pegar aqui naquilo que o Zygmunt Bauman escreve na Confiança e Medo das Cidades, e desta ideia da segurança, ele próprio diz, a segurança e a ideia de que o perigo está em toda a parte está muito inerente na nossa sociedade. E isto resulta em coisas como chegar a ponto de construir as nossas cidades, e a base da construção das nossas cidades serem totalmente mecanismos de defesa porque a cidade, e pegando um bocado, pronto, agora vou misturar aqui uma data de coisas, espero não ser confusa, mas que pegando um bocado na metáfora utilizada na Cidade das Crianças, num livro do Francesco Tonucci, espero estar a dizer bem, ele fala de que a floresta de antes era o desconhecido e, portanto, a criança, no sentido de ser a criança igual ao cidadão, todos e todas, que a floresta era o desconhecido e, portanto, havia um medo da floresta, e as cidades já eram o oposto a isso, e hoje em dia a cidade é a floresta, é a aventura, é o desconhecido. E é esta coisa também da Chloe estava a dizer, nós imaginamos sempre muito mais a noite, e porquê? Porque é o desconhecido, é o que nós não conhecemos, e se calhar temos esta tendência a tentar, como não conhecemos, temos esta tendência inerente à nossa natureza humana, que vamos tentando procurar essas respostas, não é? Procurar as respostas para o que é que acontece que nós não vemos, não é? Que está para além daquilo do que é que nós conseguimos apanhar com os nossos sentidos. E pronto, e sim, este controle cada vez mais tecnológico que temos, que já lemos em inúmeras distopias do século passado. Aldous Huxley também faz uma distopia e escreve uma distopia de um admirável muito novo, muito mais tecnológico, de um controle muito mais tecnológico, ao contrário, por exemplo, do Orwell, que não é tão tecnológico, mas também tem algumas semelhanças com coisas que nós estamos a viver hoje em dia, que também é interessante fazer paralelismos. Mas de facto este viver com medo, não é? Este viver com medo faz com que nós nos fechemos sobre nós próprios, e fechar sobre nós próprios é já também, se calhar, não partir ao desconhecido. Já temos quase com um filtro, não é? E já não partimos tanto à descoberta daquilo que não conhecemos por esse medo, um medo um bocado se calhar injustificável, porque a noite não é só palco de coisas más, não é? Porque nós estivemos já aqui a falar, tanto tem esta vertente mística, como também tem uma vertente mais violenta, mais de ativação, de emancipação, mas numa emancipação se calhar nesta carga mais violenta, não é? Mas também pode ser uma emancipação de libertação e de expressão, como também já falámos, para coisas boas, não é? Esta ativar de um artista, o artista pensar melhor à noite, de se expressar melhor. Porque a noite tem esta capacidade de camuflar as nossas ações, não é? Tornar-nos mais anónimos, ao mesmo tempo que também nos expõe mais. E é interessante pensar nesta dualidade. E sim, claramente, e temos, por exemplo,
esta ideia desta insegurança também de um para outro, não é? De cidadão para cidadão, indivíduo para indivíduo, ou indivíduo para indivíduo, que nós olhamos mais de lado para quem passa ao nosso lado, temos uma desconfiança quase natural do outro, não é? Do próximo. E isso foi muito ativado também pela pandemia, não é? E esta questão do planeamento noturno, como também falámos com a professora Ana Silva Fernandes, demonstra isso, não é? Nós tentamos controlar aquilo que não conseguimos, que não sabemos o que é, o desconhecido, não é? À noite, com uma contingência horária que está mais marcada no final dos dias do que propriamente durante o dia das 9 às 6, não é? E portanto, é importante refletir este planeamento da noite, deste desconhecido que nós tentamos controlar de formas agressivas, exatamente por essa ânsia de controlar o que não conhecemos. E acho que também não me queria alongar mais, queria só dar aqui, fazer estes comentários de coisas que me fui lembrando à medida que fui ouvindo o que estávamos a falar. Sim, foi muito interessante, Margarida, mesmo a comparação inicial com a floresta, no arquétipo, mas esse imaginário da floresta como desconhecido, e como hoje a cidade talvez envolva todas essas dimensões ao mesmo tempo. E para comentar o que disseste, também como já temos vindo a discutir, sem dúvida eu cada vez mais estou a perceber que a noite traz uma condição noturna, mas que não é uma condição que não é exclusiva a um período horário. E é uma condição que traz as suas redes de influência e contextos e espaços, apropriações, ou mesmo essas layers de entendimento e de ocupação do espaço para o diurno também. E sem dúvida que essa palavra que tu usas de ser da ativação, vou-te roubar, sem dúvida também essa expressão. Mas então, não falo mais. Não há pessoas que ainda não falaram. Força. Posso falar eu, então? Sim, força, Natália. Acho interessante a questão das experiências que o Mosquito trouxe, do controle do medo. Eu acho que vou falar, enfim, sobre a perspectiva das mulheres no espaço público, que é uma experiência muito particular, e também acho que é muito particular na questão da noite, da vivência do espaço noturno. Acho que é complicada por questões mais ligadas ao medo do assédio e à vivência de coisas que só de assédio sexual e questões que são referentes apenas a pessoas feminino, mulheres, e que tem a ver com, como a Chloe disse, mais acima de tudo, em Portugal pelo menos, com uma cultura do medo. Nós é que temos de ter cuidado para onde é que andamos, o que vestimos, com quem é que falamos, e homens não são educados a não assediar, a não se impor, a não ficarem ofendidos quando são mandados embora. Pronto, há toda uma questão, todo um conjunto de questões que tornam a vivência do espaço público à noite para mulheres muito particulares e que compromete a nossa vivência desses espaços. E o que é que pode ser uma cidade noturna confortável para mulheres? Eu gostei do que disseste no início, não é? Que é difícil, às vezes faz mais sentido pensar em processos e estratégias do que respostas formais. E para tornar cidades, pensar no urbanismo feminista, trata-se de pensar em incluir mulheres e outras pessoas, enfim, outras minorias nos processos, diferentes processos de intervenção urbana, e podemos começar pela questão da análise urbana. Temos hoje várias ferramentas de análise e compreensão de porquê, o que é que são espaços problemáticos ou fatores que são problemáticos para mulheres e porquê. E acho que o primeiro, assim, que nós conhecemos é o da Jane Jacobs, as marchas exploratórias nos anos 80, porque começou a aumentar o número de casos de violação sexual de mulheres no espaço público. Então tratava-se de juntar grupos de mulheres, educar sobre o que é que são parâmetros que podemos ter mais atenção a circular pela cidade e fazer esse ato de marcha e perceber e mapear e produzir, através de mapeamento e cartografia, quais são os espaços problemáticos e tentar depois, enfim, outras entidades descobrirem porquê e como trabalhar essa questão. Hoje, algo que eu acho interessante que nós temos, dado ao mundo da tecnologia e dos smartphones, temos cidades que começaram a desenvolver aplicações de telemóvel para tu poderes mapear. Vou falar de duas. Uma vou falar de duas específicas, mas que foram reproduzidas para outros contextos de outros países. Tem uma que foi criada para Nova Delhi, na Índia, que era sobre mapear lugares de insegurança e medo na cidade. Então tu abres a aplicação, eu depois posso colocar os links no
no grupo de PTRI, tu vês a cidade de Nova Delhi toda cheia de marquinhas e bolinhas verdes, amarelas e vermelhas, que eram, enfim, color coding para mapear a sensação de segurança que tinhas nesse espaço. Tu com a aplicação poderias marcar este espaço, avaliá-lo em termos de sensação de segurança e porquê, ou seja, pouca iluminação, espaço muito degradado, frequência de pessoas estranhas, não frequentado por mulheres, espaços mais frequentados por mulheres são mais confortáveis para nós. E podias mesmo recorrer a fotografias e descrições, o que fosse preciso. Depois pode ser usado pela câmara para poder-se controlar, ou seja, podemos, um poste de iluminação que não funciona e então esta rua é pouco iluminada e então eu não me sinto confortável a andar por aí, tenho que fazer um trajeto maior e tudo mais, isto pode ser então, a câmara pode tomar conta e arranjar. Tens em Barcelona a aplicação Stop Machismo, ou SOS Machismo, em que tu podes fazer denúncias de situações de assédio ou de violência sexual, quer como vítima, quer como bystander, não é? De testemunhares alguma situação estranha a acontecer, e mapeá-la. E então a Câmara de Barcelona consegue fazer uma recolha de mapeamento de zonas em que certas situações acontecem com maior frequência, para num segundo momento tentar perceber porquê e o que é que se pode fazer aqui. Ou incluir lá um stand Stop Machismo, que também foi feito meio que ao mesmo tempo que a Apple, em que tu podes ir e tem alguém que pode falar contigo, pode-te esclarecer dúvidas, pode-te socorrer, pode-te encaminhar para, enfim. E através dessa aplicação podes ligar para o ACD Bus ou para uma linha de apoio à vítima, mesmo sendo um bystander. Bom, ia só ver, desculpem, é que eu apontei aqui algumas coisinhas. Pronto, eu queria dizer que de facto acho que o que diferencia mais as vivências das mulheres e dos homens à noite no espaço público tem mesmo a ver com a questão do medo e do medo do assédio. Em Portugal não é tanto a violência vivida, mas mesmo o medo da violência em si, porque em termos de vivências cotidianas ou de trabalho, acho que ambos os sexos circulam na cidade nesse sentido. Existem trabalhos feminizados que ocorrem em turnos noturnos, então, enfim. E pronto, e estas questões do medo, acho que a resposta para elas acabarem ou serem trabalhadas é acima de tudo cultural e não urbanística, por isso pensar a segurança, a percepção de segurança das mulheres no espaço público, enfim, trabalhada pelos nossos meios resulta até certo ponto, mas não invalida de ser relevante na mesma, pensarmos nestas questões. E obrigada, Nuno, por estares a ler a minha tese. para estares a dar uso a esse trabalho. Acho que vai ter pistas interessantes. Acho que eu tentei que fosse uma escrita também fácil para pessoas que não estejam muito familiarizadas. E fugindo um pouco à questão da noite especificamente, eu gostei do que disseste no início de não quereres confinar a tua investigação à proposta de um projeto concreto, de um espaço concreto, mas sim de uma estratégia. Que eu acho que já disse isto há bocado, mas pronto, que a resposta feminista da arquitetura e do urbanismo tem a ver com processos e não com respostas formais, não com algo-chave, algo formal que possa ser replicado, enfim, mas os processos sim, podem ser adaptados. E processos esses que coloquem a estratégia, o pensar de projeto e nestes espaços, fora dos ateliês e dos estiradores e na rua, com as comunidades e com os moradores e moradoras que habitam esses espaços ou que vão habitar esses espaços. E cruzei-me, enfim, a fazer a tese cruzei-me com exemplos muito diferentes, todos passavam por incluir mulheres e outros habitantes nas diferentes fases do projeto, a análise dos territórios, a reflexão sobre o que é que podem ser, o que é que nós precisamos daqui, mesmo nas fases de desenho e da própria construção. Houve vários coletivos que tinham uma intenção forte de garantir que em todas essas fases havia participação, mesmo que não acontecesse sempre, e que acabava por torná-los o resultado desses espaços também mais sustentável. O que peca no urbanismo feminista e estes processos participativos é que acaba-se por demorar muito mais tempo a executá-los. O exemplo que usei na minha tese da Praça Baró, das Equalsari, demorou 2 anos a ser feito, e é uma praça, então, mas que a longo prazo é um investimento que compensa, porque como há esta sensação de pertença por parte dos habitantes e moradores, o espaço acaba por ser mais bem mantido e mais bem cuidado pelas próprias pessoas que o frequentam. Então é uma mais-valia pensar no projeto neste sentido. Natália, desculpa lá, deixa-me só dizer uma coisa. Eu ontem recomendei à Ana exatamente esse projeto.
Pronto, depois há uma coisa que temos que falar, os três, não sei se ela já falou contigo, mas já agora fica aqui um pequeno apontamento, ela vai estar presente na nossa conversa com a Zaida, no dia 1, está bem? Pronto. Mas eu dei-lhe esse exemplo e dei-lhe o exemplo exatamente das práticas em Santa Coloma de Gramanet, do qual esse exemplo que tu falas da Praça Baró é um símbolo, digamos assim, portanto, desse urbanismo inclusivo, não é? Penso eu. E respeito, eu não gosto muito do inclusivo, da palavra, mas tudo bem. Vocês estão a ficar muito preconceituosos relativamente ao uso da língua portuguesa. Viciamento da linguagem. Mas pronto, eu também não vou, não interessa, pode ser urbanismo inclusivo. Queria dizer que a praça foi feita, não foi só o coletivo que o fez, porque tem parceria com a freguesia, com a Câmara. Que depois eu não sei se a Zaida também fez parte disso, a Zaida Mushi, mas para dizer que foi algo reconhecido pela Câmara, era um projeto urbano. Pronto, nós vamos tentar fazer uma entrevista à Presidente da Câmara. Vamos, eu e a Ana vamos fazer isso. Eu estou a dizer aqui em direto, vamos tentar fazer. E... Calma, professor, ainda nem sequer. Ana, vai! Eu gosto de fazer estas provocações à Ana, que eu acho que ela fica absolutamente transtornada com estas provocações. Não é isso, mas... Desculpa, Natália, desculpa. Oh, Natália, eu não sei se já acabaste a intervenção ou não. Eu gostava de lançar aqui só mais umas ideias que eu tinha, depois tu dizes se tens mais alguma coisa a dizer sobre esta questão ou não. Quando eu estava a fazer a cadeira da PTRI, lembro-me que se estava a discutir a questão, o teu tema do trabalho de dissertação e a questão da iluminação da noite, e estavas a colocar a iluminação artificial como uma perspectiva de que, mesmo se nós, o problema não é o escuro, e mesmo se nós iluminarmos toda a cidade, e se houver aqui um sol gigante, e se apontarmos luzes para todo lado, o problema não desaparece, o problema é estrutural. E é engraçado, por exemplo, essas aplicações que tu apontaste. Eu lembro-me de ver uma notícia que me apareceu depois no Facebook, que era nessa da Índia, penso eu que é na Índia, de que depois houve um fluxo de pessoas que entraram na aplicação para distorcer completamente os dados e fazerem denúncias falsas e serem completamente o objetivo da aplicação. Portanto, nós deparamos com problemas que são estruturais, não é? E parece que a coisa não se resolve nem com mais aplicação e mesmo mais iluminação, e mesmo com uma aplicação continuamos a lidar sempre com esses problemas que são estruturais, não é? Portanto, é por isso que não podemos dizer que conseguimos resolver, não é, com um único gesto de desenho, essas questões que são muito maiores, não é, do que locais. Queria só dar esta nota. É mesmo isso, vou fechar, então e passar a palavra, mas é isso, tipo, está fora de controle das nossas mãos enquanto arquitetos urbanistas, enfim, que pensam a cidade. É um problema cultural acima de tudo, e com valores muito entranhados na nossa sociedade, mas pronto, acho que faz sentido pensar nas coisas na mesma, mas com essa consciência, não somos nós que a vamos resolver. E isso das aplicações é mesmo triste, mas é expectável. É muito triste, sem dúvida, sim. Mas pronto, vou passar. Pronto, mais alguém que se chega à frente. Para lá, Marta não falou, a Ana não falou, eu posso também continuar o pensamento da Natália, porque, ou seja, esta ideia que, pronto, do urbanismo feminista, e às vezes de se confundir um pouco com esta questão da igualdade e da inclusividade, é que uma das grandes pautas é esta questão de entender os espaços ou de tentar transformá-los ou levantá-los como espaços mais seguros. Ou seja, o seguro está à frente de qualquer tipo de ideia de inclusividade, porque a ideia é proteger as crianças, proteger as mulheres desse controlo que existe na nossa sociedade. Por exemplo, eu lembro-me de várias coisas ao longo da conversa e até podem ser coisas que podem ajudar a ti, Nuno, porque, por exemplo, lembro-me muito bem de uma tese, nós falamos muito sobre ela, de uma rapariga chamada Maria Eduarda, que abordava os caminhos,
os trajetos de Brasília, o trajeto pedestre de Brasília. E eu lembro muito bem que é muito impactante, porque a primeira parte da tese tem assim uns fotogramas de uma curta que me fez muito lembrar o Irreversível, aquele filme do Gaspar Noé, aquela cena de violação. Sim. Traumático. Eu nunca vi, não tenho coragem de ver, mas nesse filme... Não vejas. Pois, mas nessa parte inicial da tese, ou seja, a câmara segue o caminhar de uma mulher e faz essa ligação entre o caminhar de dia e o caminhar de noite. E, entretanto, existe assim uma cena que evidencia um abuso, uma violação. E pronto, achei interessante, porque pode ser uma ferramenta que podes usar nessa exploração que queres fazer na cidade, e esta ideia ou seja, de pegar na realidade, porque, ou seja, na realidade das mulheres, principalmente num contexto como o Brasil, não é? E o que é que eu me lembrei mais? Lembrei-me também de um movimento que houve na Inglaterra, que se chama Reclaim the Night, que foi uma organização na altura dos movimentos feministas do fim dos anos 70, na segunda vaga, em que mulheres juntavam-se e manifestavam-se durante a noite por causa do aumento das violações e da violência que as mulheres sofriam durante a noite. E é muito interessante, porque esse movimento também tem um hino associado e pronto, e que fala sobre essa vivência, e eu acho que pronto, foi muito impactante. Chama-se Reclaim the Night. Pronto. Estou-me a tentar lembrar de outras coisas que me lembrei ao longo da conversa. Pronto, no fundo, independentemente de todas as ideias que podemos, ou seja, falo por mim, pela minha investigação, que é baseada numa crítica feminista, portanto é baseada nas vivências das mulheres, portanto é quase impossível não abordar este tipo de... ou melhor, é impossível, porque isto é o tema, é o controlo constante do espaço público, que provém e que é uma extensão do que acontece no espaço privado doméstico. Eu acho que isso é uma coisa que, independentemente ou seja, de ter um objeto que trata de um contexto de espaço público e de um contexto de noite, é impossível nunca, ou seja, só se consegue elaborá-lo e explorar a partir dessa dicotomia noite-dia, público-privado, pronto, porque é óbvio, não é? É aquela cena. Pronto. Eu ia ter qualquer coisa aqui, mas pronto. E pronto, e não sei, eu acho que tu vais usar o Porto como ferramenta, não é? Como laboratório, como a professora diz. Ou seja, acho que lembrem-me, por exemplo, que pelo menos para mim parece-me fácil de entender a forma como, por exemplo, a marginalidade se move na cidade. Eu achei muito interessante, como eu vou abordar na tese a questão do espaço público mais como reivindicação e não tanto como experiência social, ou seja, não tanto como a relação do urbanismo feminista que tenta, ou seja, é mais, quer dizer, não tenta, porque o início é aquela questão da exploração e da denúncia, mas que desenhar estes espaços ou seja, pronto, era aquele debate que estávamos a ter antes, a Natália e tu, sobre o problema destas ações, não é? Mas eu lembrei-me, pronto, quando as torres do Aleixo foram destruídas, lembro-me daquela petição que fizeram. Eu lembro de ver isso na televisão, até foi o arquiteto Sérgio Fernandes que
falou sobre essa petição, e lembro que ele falava muito sobre esta questão do confronto entre estas desigualdades. É por isso que eu acho sempre complicado quando se procura esta ideia da cidade inclusiva, porque então um espaço que tinha uma dinâmica social muito específica de um contexto marginal, entretanto começou-se a alastrar e a confrontar-se com outros contextos que, onde caminham crianças, onde caminham mulheres, onde caminham idosos, e, ou seja, como é que se resolve estes problemas, e claro que isto tem sempre tudo a ver, isto tem sempre a ver com a noite, porque ou seja, a marginalidade é uma forma de controle na noite, e por mais que cada vez mais, tanto mulheres como até ou seja, minorias, pessoas que se expressam de forma diferente na noite, cada vez mais tomam esse espaço de formas culturais, de formas políticas, o que quer que seja. Existe o controle é sempre o medo, é isso. Acho que é a única, acho que é a conclusão que nós todos podemos tirar sobre isso. E eu não me lembro muito bem onde é que li, mas eu depois posso procurar e mandar-te. Mas lembro de ver um artigo que uma mulher fez várias entrevistas a essas vivências que as mulheres tinham na rua e de noite, e que às vezes diziam coisas que são tão, ou seja, parecem tão pessoais, mas são tão transversais a toda a experiência de uma mulher, que é do género, eu lembro ou seja, perguntou como é que era uma mulher andar na rua nestes contextos, e para uma mulher andar na rua nestes contextos tem de mostrar que não tem medo, tem de mostrar e tem de ter sempre olhos nas costas, coisas desse género. Por exemplo, achei piada, porque, ou seja, às vezes não é só ser mulher, ser homem, mas a forma como se expressa, as coisas que usa, as coisas que tem, ou seja, a ideia que transmite. E lembro que eu achava interessante que, por exemplo, que é uma coisa muito característica da feminilidade, que é usar malas, ou seja, uma mulher que tem uma mala e no espaço público, e principalmente à noite, há aquele rumor de que a mulher tem esse objeto que guarda dinheiro. E eu falo disto, mulher mala, porque os homens, pronto, nunca usaram tanto malas por causa daquela ideia dos bolsos, e pronto, tem todo um contexto de acessório, ou seja, que a mala era um objeto, um acessório que chamava essa atenção para o roubo. Ou seja, às vezes não se pode limitar apenas ou seja, à violência que vivemos todos os dias, mas à socialização e à forma como seja, como nós aparentamos, do que nós usamos, e pronto, eu lembrei-me dessas questões. E em relação a filmes e isso, eu por acaso achei piada, porque eu lembrei-me do Batman, acho piada, porque eu quando era miúda era mesmo viciada, gostava imenso, e é interessante porque fala desta relação do anti-herói, não é? E de ser um herói da noite e que combate a marginalidade e a corrupção e a violência noturna, e pronto, achei piada, e também acho que o filme que representa melhor esta leitura da noite, eu acho que é, pelo menos nós vemos de sempre, portanto acho que toda a gente já ouviu, que é o Taxi Driver, e acho que aborda todas as questões que nós até agora falamos, tanto sobre essa relação do controle, marginalidade. Depois é muito interessante quando existe, ou seja, tem a noite que ele está a trabalhar no táxi, e depois tem o dia em que ele está solitário e fica obcecado por uma mulher, e a mulher trabalha na política, ou seja, tem toda uma simbologia muito interessante que eu acho que também são objetos de trabalho muito, muito interessantes. E pronto, acho que foi das coisas que me lembrei. Estou assim um bocado dispersas, mas pronto, acho que são bons exemplos para a investigação.
São boas referências, são boas referências. Só para dizer uma coisa, eu me lembrei de uma coisa agora. É só super rápido. É só tipo uma coisa super importante à noite, e eu, tipo, estúpido que eu esqueci de dizer isso, mas tudo bem. É que são as colagens feministas. Porque, tipo, são mulheres, por exemplo, na França e todo, se juntam à noite para ir colar mensagens, tipo, contra a violência. E isto é muito engraçado porque é sempre uma comunicação, assim, sei lá, tipo, uma mulher vai colar à noite, tipo, vão colar em grupo. Já foram assediadas várias vezes e pronto, e já tem na França uma série de fotografias sobre as mulheres não têm medo, e então é uma fotógrafa feminista que vai tirar fotos de mulheres das colagens à noite, e elas tipo têm posições muito assim sem medo, não estão a sorrir, são tipo muito tipo aquela cena do poder feminino na postura e blá blá. E a cena das colagens sei que é uma linguagem, é uma conversa com a cidade, assim. Porque elas colam à noite, então aparece a colagem e depois tipo alguém vai as agredir quando elas estão a colar. Já aconteceu um carro tentar tipo entrar literalmente em mulheres que estavam a colar, ou tipo a mensagem ser tirada aos poucos. Então desaparecem letras e as pessoas modificam, mas acontece à noite porque é o dia livre, não é na semana de trabalho, e muitas vezes se juntam neste momento da noite, porque tem muitas fotos das colagens que acontecem à noite, por exemplo. Porque o momento não tem muitas pessoas na rua, então não tem assim tanto controle, porque é uma coisa ilegal, então tipo, ela não podem, tipo, tem de ser feito em alguns moldes, tem que ter uma roupa específica para poder correr em caso de agressões, tipo, é muito específico esta prática. E na França, eu posso também dar, tipo, tem um grupo em cada cidade e elas fazem tipo, muita coisa. Tipo, todos os dias tem uma colagem nova em cada cidade, e depois é uma conversa, porque depois tem homens que vão lá rasgar ou vão escrever em cima. Já teve histórias de feministas que foram ameaçadas pelos artistas de rua porque colaram em cima de um grafite, ou sei lá, tipo, coisas assim. E isso são coisas que acontecem à noite, tipo, porque é o momento que a cidade está mais adormecida, então não tem assim tanto controle. E também teve, tipo, em Paris uma manifestação, tipo, igual ao Reclaim the Night, mas foi no 8 de março de 2020. E os policiais entraram e blá blá. E na França, agora me lembro outra vez, sorry, é que na França tinha um movimento que se chamava Nuit debout, que era noite de, tipo, sei lá como traduzir isso. Enfim, era noite acordados, vá lá, era isso. E eram tipo, todas as noites tinham conversas, palestras na rua à noite. Eu já fui lá, assisti a coisas mas não durou muito tempo porque foi tipo, pronto, a França é muito repressiva neste sentido, mas não durou muito tempo, mas foi tipo o título do movimento também. Então é interessante neste sentido. Sim, claro. Não conhecia por acaso essa segunda referência. A primeira, por acaso vi a mesma Natália na tese dela, tinha uma das primeiras imagens, é mesmo dessas colagens, e eu pensei, é que eu tenho amigas que fazem parte do movimento das colagens, dos feminicídios no Porto. Então, combinei logo uma entrevista, entrevistei uma amiga em formato anónimo, mas é exatamente como estás a dizer, até vou-te escrever esta conversa, também vou ter a tua perspectiva sobre essa ação, porque é uma ação muito engraçada, que é durante a noite, em que se está a ocupar o espaço público de uma forma não plenamente legal, também é com colagens, é uma questão mais efêmera e é divulgar questões muito pesadas e mensagens muito pesadas. Mas a segunda referência que tu me deste não conheço, vou pesquisar. Obrigado.
E agora, Marta, vai que é teu. Já está a ficar tarde. Força nisso, dá-nos aí a tua perspectiva. Não sei se vale a pena. Não? Sabes? Imagina, acho que toda a gente sabe um bocado o meu lado sobre a noite e no meu sentido de... Imagina, tal como nós, as pessoas em condição de sem-abrigo têm rotinas e também voltam para a sua casa a uma certa hora, ao anoitecer. Mas apesar disso, eu descobri uma coisa... tive uma conversa muito interessante com o Sr. Manuel uma vez, que ele falava-me sobre a sua rotina e sobre a noite. Em que ele me conta que, apesar de ele ir para a sua cama à noite, ele só conseguia adormecer a partir das 6 da manhã, porque era a hora em que o movimento das pessoas começava a ser mais fluido, a aparecer mais pessoas na rua, e era só a partir dessa hora que ele conseguia dormir e descansar a cabeça, assim dizendo. Porque é uma coisa que nós vemos muito também quando percorremos a cidade à noite. São as pessoas que se apropriam destes espaços, que se encontram que encontram o seu espaço escondido e que encontram o seu espaço que pensam que é mais seguro, mas que ao mesmo tempo estas pessoas não estão a ter descanso, porque não... Mesmo que procurem esta segurança nestes espaços, a segurança não existe. Isso é uma coisa que faz com que também as pessoas em condição de sem-abrigo tenham imensos, como é dizer, ao final de certos anos a sua saúde mental vai ficando deteriorada. Tem muito a ver com esta falta de descanso, falta de sentir segurança à noite. Muitas vezes até conseguimos perceber os seus horários de sono. Por exemplo, o caso do Sr. Manuel era das 6 da manhã ao meio-dia, mas também já vi muitos casos em que as pessoas vão dormir por volta das 7 até a cerca da meia-noite, 11, e depois voltam a acordar, porque isto tem tudo a ver com os horários em que as pessoas estão na rua, com os horários de segurança. Lá está, não quero continuar, não sei bem o que dizer, porque ainda estou muito a pensar neste assunto todo sobre a noite e sobre a pessoa em condição de sem-abrigo, como ela vive a noite e como a noite, apesar de nós pensarmos que é a altura deles dormirem ou de viverem, não acho que seja bem assim. Depende muito de pessoa para pessoa. Não sei, já estou devagar, não estou bem preparada, desculpa. Normal, Marta, normal. Não, mas foi um bom tema. Eu acho mesmo curioso a conversa que estive com o Sr. Manuel, em que eu percebi que afinal aquela ideia que eu tinha de como é que ele vive a noite não é bem assim, porque apesar de ele se deitar, o seu estado de não conseguir adormecer devido à falta de segurança foi bastante interessante de se perceber. Foi interessante perceber que os horários noturnos, assim dizer, não sei. Pronto, é só isso, só uma parte. Só conhecer o Sr. Manuel um bocadinho mais. Estes tipos de testemunhos são o grande sustento dos nossos trabalhos também, não é? Também não podemos viver numa bolha académica desligada das vivências reais. Portanto, é interessante trazer esse caso de uma pessoa real e de uma história real. Bem, está a ficar tarde, eu sei que está a ficar tarde. Eu diria, se o Diogo quiser também dizer alguma coisa, para passar a palavra ao Diogo, talvez, e depois, não? Pronto, então abro agora um espaço para quem quiser dizer mais alguma coisa pode dizer. Eu não sei se o professor também tem mais um apontamento musical para nós, para acabarmos aqui como da outra vez, para acabarmos a nossa conversa. A Margarida também está a aprender a tocar. Chutes e pontapés. Chutes e pontapés, exato. A Margarida vai-me tocar essa música na sua guitarra quando eu entregar a minha tese. Está prometido. Está prometido, não é? Qual das Margaridas? Sou eu. Ai, tu? Ah, bom. A Gaspar, Margarida Gaspar. Esse momento tem que ser gravado. Tem que ser gravado. Não, quando ele terminar, fazemos uma serenata. Tem que passar a música agora, não dá para não.
Bem, eu só queria dizer duas coisas antes de fecharmos isto, que é, eu acho fundamentais estes momentos de troca e partilha não é só para o Nuno é só o leitmotiv para estas que têm acontecido, mas isto está aberto a toda a gente que o queira fazer. Vamos tentar manter esta periodicidade semanal, acho que é um ritmo relativamente interessante, a propósito de cada trabalho, portanto, e sobretudo, eu acho que é muito interessante perceber que há pontes entre os vários pensamentos, as várias linhas de pensamentos, embora não tenhamos que estar forçosamente todos de acordo relativamente às coisas. Há aqui várias posturas ideológicas, claramente, mas eu acho que o trabalho de pensamento crítico sobre um determinado objeto de análise é exatamente isso, é termos a capacidade de ouvir, discutir, falar num ambiente que se quer saudável e proativo. Nesse sentido, eu acho que ficaram aqui muitas referências, ficaram aqui muitas notas pessoais, e com aquilo que o Nuno disse agora, que eu acho muito importante, que é essa capacidade que as pessoas têm de falar na primeira pessoa sobre coisas que conhecem, e não há nada melhor do que falar do que aquilo que se conhece para se poder falar bem, não é? E acabamos por ter aqui uma conversa riquíssima entre vários protagonistas que se juntaram, e acho que temos todos a ganhar com isto. Eu tenho a ganhar com isto, o Nuno claramente tem a ganhar com isto, porque isto faz parte do plano que eu desenhei com ele para a tese dele, não é? Portanto, e acho que mesmo todos os outros, a Marta também, a Natália já se livrou da tese, a Chloe também já se livrou da tese, mas estão noutras aventuras, portanto, estamos todos solidários relativamente a isso. Uma última nota, e eu não vou pôr, estava aqui com vários filmes para poder pôr, inclusivamente há um que eu acho que é fantástico, que é do Martin Scorsese, veio na sequência do Taxi Driver, que é o Nova York Fora de Horas, que eu acho que é um filme espetacular sobre a vivência de um homem comum na noite e a vivência de uma cidade. E depois percebemos que quando nós estamos a discutir o espaço, nós na realidade estamos a discutir a vivência que esse espaço tem por meio das pessoas que nele habitam. Portanto, estamos sempre a discutir o habitar a rua, estamos sempre a discutir o habitar o espaço e as formas diferentes de nos colocarmos perante esse mesmo espaço. Portanto, sob a perspectiva da noite, sob a perspectiva da degradação social, sob a perspectiva de um urbanismo mais, embora a palavra não seja politicamente correta para alguns de nós, mas mais inclusivo, sob a perspectiva daquilo que é a dimensão política no espaço público, ou daquilo que são as redes marginais nesse mesmo espaço público, acho que temos aqui matéria mais que suficiente para juntar a todas as outras conversas que já temos feito até agora, e a Ana tem uma ideia relativamente a uma conversa próxima, ainda não está marcado o dia, mas de certeza que ela irá falar com quem de direito para organizarmos essa conversa. Não é na próxima semana, há de ser depois para a frente. E pronto, eu vou fechar esta gravação, da minha parte.